Os tipos de pesquisa já foram comentados e agora, para a disciplina de Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração do curso de Gestão Pública Municipal da UTFR, o assunto é processo de pesquisa. Serão comentados as etapas do processo de pesquisa e seus procedimentos de operacionalização. As pesquisas científicas se desenvolvem em 3 momentos: planejamento da pesquisa, execução da pesquisa e comunicação dos resultados. No processo, esses 3 momentos podem se sobrepor parcialmente ou podem sofrer ajustes e alterações necessários e comuns durante o desenvolvimento da pesquisa. Planejamento da pesquisa. Esta é uma fase decisiva. É a fase mais complexa, merece uma atenção especial, pois nesse momento o pesquisador decide qual caminho irá percorrer em sua pesquisa. Nesta fase, o pesquisador vai refletir sobre o tema, o assunto, o fenômeno a serem investigados e, mais especificamente, definir qual é o problema de pesquisa. O pesquisador deve pensar sobre os objetivos a serem alcançados para que chegue à resposta sobre o seu problema de pesquisa. Também será necessário selecionar a base teórica que dará sustentação em todas as outras fases da investigação, ou seja, que garantam ao pesquisador que ele está no caminho certo. Esta base teórica tem a função de mostrar o que já foi escrito na área. É um elemento essencial para as produções científicas. Inclui também uma reflexão sobre quem deve participar do estudo, quais os instrumentos de coleta de análise de dados, entre outras decisões. A fase de planejamento da pesquisa é uma fase exploratória da pesquisa. As decisões tomadas nessa fase são expressas em um documento chamado de plano de pesquisa ou projeto de pesquisa. Nesta fase de planejamento da pesquisa, o pesquisador vai elaborar o seu projeto de pesquisa valendo-se das respostas de algumas questões. Por exemplo, o que pesquisar? O pesquisador, baseado em sua bagagem de conhecimento, suas aptidões, suas inclinações e gosto pessoal, deve escolher um assunto, um tema, um fenômeno a ser estudado. Em seguida, delimitar e formular uma questão ou um problema de pesquisa. Escrever em forma de pergunta qual é a sua questão de pesquisa. Mas o que justifica ou quais são as justificativas que indicam que vale a pena fazer a investigação? Então entra a pergunta: por que pesquisar o tema escolhido? Escreva estas justificativas. Para que pesquisar? Ou com quais objetivos pesquisar? Aqui o pesquisador elabora o objetivo geral e os objetivos específicos que, atingidos, trazem a resposta da sua questão de pesquisa. Uma dica: os objetivos devem ser formulados usando verbos no infinitivo: identificar, analisar, avaliar e assim por diante. Procure usar apenas um verbo, isto facilita o controle das ações. Como pesquisar? Com essa pergunta, o pesquisador vai definir a metodologia a ser adotada na pesquisa. Vai definir os métodos, as técnicas, as ferramentas e os tipos de pesquisa. Quando pesquisar? Para definir o período de tempo para a pesquisa, é muito comum os pesquisadores elaborarem um cronograma, onde os procedimentos, a aplicação dos métodos e técnicas têm uma previsão para sua execução. Com que recursos? O pesquisador não deve deixar, caso necessário, de orçar e definir a fonte de recursos financeiros, mas deve ser entendido como recursos também a equipe de colaboradores, os equipamentos como computadores, os aplicativos como editores de textos, planilhas eletrônicas e outros. Essas informações próprias da fase de planejamento da pesquisa, para seu controle e uma melhor comunicação com os colaboradores da equipe, como seu orientador, por exemplo, devem estar reunidas em um documento. Uma das primeiras atividades da fase de planejamento da pesquisa é a elaboração do projeto de pesquisa. Em seguida vem a fase de execução da pesquisa. É o momento em que o pesquisador coloca em prática o que foi planejado para conhecer e criar novos conhecimentos. São realizadas as leituras, as técnicas para registro das informações teóricas, a interpretação e análise textual e o trabalho de campo. Para isso, existem 3 momentos:
preparação do campo de pesquisa, entrada no campo, análise e interpretação dos dados. Na preparação do campo de pesquisa, o pesquisador vai até as pessoas envolvidas, convidando-as para participar da pesquisa e pedindo sua aprovação, para logo em seguida elaborar os instrumentos de coleta de dados. A entrada no campo ou atividades de campo é a fase em que ocorrem as interações. A interação com os envolvidos na pesquisa, com os documentos e com o ambiente de observação. Na fase de análise e interpretação, ocorrem a organização dos dados e o estudo da relação dos dados coletados com o problema, com os objetivos da pesquisa e com a base teórica escolhida. As relações encontradas devem passar por momentos de reflexão e gerar discussões, argumentações, permitindo conclusões e considerações finais. E, como todas as ações desta fase, devem ser registradas e anotadas metodicamente. Na terceira etapa do processo de pesquisa, tem a comunicação dos resultados. Nessa etapa, deve ser preparado o texto para ser apresentado para a comunidade científica, ou publicado de uma forma geral. São descritos os resultados, as dificuldades, as limitações da investigação e são indicados assuntos para pesquisas futuras. É o momento de mostrar as transformações dos dados coletados em informações, para que estas se tornem conhecimento. É nesse momento que se deve explicar ou destacar descritivamente o que foi coletado, discutir por meio da comparação das ideias, das contradições e argumentar, demonstrar as relações lógicas e racionais dos fatos por meio da argumentação baseada nos resultados da sua coleta de dados e no referencial teórico escolhido. Os resultados de uma pesquisa se transformam em publicações, como o trabalho de conclusão de curso, TCC, artigo científico, dissertação de mestrado, tese de doutorado, dentre outras formas de comunicação. Bom, aproveitem bem esta parte do conteúdo, pesquisem mais sobre o assunto e leiam este capítulo completo na apostila. Será muito útil para o desenvolvimento do seu TCC.